Na realidade, essa falta vem acontecendo porque está num tipo conta-gota, né? Um conta-gota. Se o município deixa de fornecer, a demanda aumenta para o Estado. E o Estado também é como se ele não estivesse preparado para receber tudo isso mesmo. Agora mesmo só estava tendo lá na Policlínica Gilberto Mestrino, né? Só que acabou. Hoje mesmo a mãe estava falando que já rodou e ainda não encontrou. E no CAPS, que é para ter, não tem. Não tem nem previsão de quando essa medicação vai voltar a ser abastecido o CAPS. Só que, como nós estamos fazendo o levantamento, tudinho, nós vamos agora entrar com uma representação contra o município, porque é uma negligência muito grande. Ele simplesmente parou de abastecer, de ofertar, distribuir essa medicação sem ao menos se explicar o motivo, tá entendendo? No caso, o uso maior é para pessoa autista, né? Uhum. O uso maior são as pessoas autistas. No caso, meu filho é autista e tem TDAH. A risperidona, no caso, poderia pegar em qualquer UBS ou em qualquer policlínica ou no SCAP. Mas hoje não é mais assim, somente na UBS ou na policlínica, né? Uhum. Na questão do Ritalina, somente com esse formulário, que é a medicação de alto custo. Só que, olha a dificuldade de a gente encontrar um médico que seja credenciado a SEMAS e o espaço também tem que ser credenciado a SEMAS. Não tem. É difícil a gente conseguir um médico pelo SUS, é difícil a gente, quando consegue, esse médico não é credenciado a SEMAS, não é credenciado ao programa PROEM, e o espaço também não é credenciado a SEMAS, tu tá entendendo? Uhum. Então tem que ter essa regulamentação lá para eles poderem preencher esse formulário e assim a gente conseguir pegar essa medicação. Uhum. Tá, isso é grande, já que eu não consigo ter essa medicação, nem sempre eu vou ter dinheiro para comprar, né? Uhum. Eu posso uma vez ou outra até tentar, mas tem mães aí que não tem condições, que são pessoas que recebem, às vezes nem recebem nem o BPC ainda, só estão pelo Bolsa Família. São pessoas que pagam aluguel, tá entendendo? Aquela criança constantemente chorando, irritada, agressiva. Então, assim, nós somos comparados a soldados em campo de batalha, entendeu? Porque o estresse é psicológico, é muito grande. Bom, o relato que você acaba de ouvir é da administradora Núbia Brasil, 46 anos, é mãe de 2 filhos, um deles um adolescente autista de 17 anos. As dificuldades que Núbia encontrou para que o filho dela tivesse uma série de atendimentos, e isso tem reflexo inclusive na própria saúde dela, como você acaba de ouvir, fez com que ela fizesse um coletivo. Hoje ela é presidente da Associação das Mães Unidas pelo Autismo. O dia 14, eu sou Rosiane Carvalho e começa agora o exclusivo especial Eleições, que vai tratar sobre saúde, o pós-pandemia, o que aprendemos, o que não aprendemos a respeito do tratamento decente para a população de Manaus, que sofreu as piores coisas no dia 14 de janeiro de 2021, que é um marco para a gente. Nestes dias e nas semanas que se seguiram, trazem lembranças traumatizantes para os manauaras. Capital marcada pela maior crise de saúde pública da história do Brasil, registrou quase 10 mil mortes por Covid durante a pandemia. Mas, afinal, como está a saúde pública de Manaus, 3 anos após a tragédia? Em 2024, a Lei Orçamentária Anual prevê 1,4 bilhão para a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 400 mil que o orçamento de 2020, que foi de 1 bilhão. A capital amazonense conta com 103 unidades de saúde, incluindo as unidades básicas, centros de atenção psicossocial, laboratórios, centro de odontologia e a maternidade Moura Tapajós. A maioria desse aparato de saúde está na zona leste e sul de Manaus. Cada uma tem 25 unidades. A zona oeste tem 19 e a norte, a mais populosa da capital, tem apenas 14 unidades. A zona rural, além de contar com 20 unidades de saúde, também tem apoio de 11 UBSs fluviais, que atendem 64 localidades na calha do Rio Negro e do Rio Amazonas. Até o fim de 2022,
Último dado disponível no painel de indicadores da atenção primária do Ministério da Saúde, Manaus saiu de 32% da cobertura de atenção primária saúde em 2019 para 70% da população atendida. Entre as principais reclamações relatadas por usuários do Sistema de Saúde Básica ou Exclusiva está a dificuldade para marcar consultas e realizar exames. Consultas ginecológicas demoram meses, assim como a entrega de exames básicos para a saúde da mulher. Idosos se queixam que unidades de saúde ficam longe da residência deles, que usam transporte coletivo de não muita qualidade, não boa qualidade, que merece a atenção de um outro programa, e será falado em um outro programa, para se deslocar. Ainda com base no painel de indicadores da atenção primária do Ministério da Saúde, em uma escala que vai de 0 a 100 pontos percentuais, Manaus teve um desempenho de 68% na vacinação de crianças de 1 ano contra doenças como a difteria, coqueluche, hepatite e poliomielite. Os piores dados são em relação à aferição da pressão arterial e hipertensão, onde a capital teve um desempenho de 26%, e coleta citopatológica, o famoso Papa Nicolau, onde a cidade alcançou um desempenho de apenas 21%. O pior dado da capital do estado, recordista de câncer de colo uterino. E agora a gente vai começar esse debate com os nossos convidados, como a Thaís Gama adiantou para a gente. Estamos muito bem acompanhados, primeiro com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, que aceitou o nosso convite para tratar especificamente sobre esse debate de saúde pública aqui no Exclusiva. Nós temos o pesquisador da Fiocruz, Gessen Orellana, que se tornou aí um nome de muita relevância por sua fala crítica e honesta, extremamente preparada, né, com os dados técnicos a respeito da saúde no estado do Amazonas e em Manaus. E temos também a participação aqui do Raj Cavalcante, que é enfermeiro. Ele atua há muitos anos no SECOM e ali trata, né, de toda essa realidade de Manaus como uma capital, né, dessa região metropolitana que atrai, inclusive, pessoas de outros estados em busca de atendimento dos diversos tipos de câncer. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar, como de costume aqui, por Gessen Orellana. A gente sempre começa com o especialista e daí por diante a gente vai fazendo a interação com o pré-candidato com o tema. Gessen, como é que você vê a saúde hoje que é oferecida em Manaus após a pandemia, nesse contexto todo dessa cidade? Bom, Rosine, em primeiro lugar, agradecer pelo convite aí, da produção do programa, toda a audiência da Band News Difusora. E falar sobre saúde em Manaus, na verdade, nós deveríamos falar ao contrário, né? Sobre não saúde, né? Infelizmente, a situação na capital Manaus, né, que tem um dos maiores PIBs, né, do país, entre as capitais, está muito longe, muito distante daquilo que poderia oferecer pela quantidade de recursos que tem, pela quantidade de unidades, né, pelo aparato de saúde que a cidade de Manaus tem, né? Então, acho que nesse sentido, Manaus ainda precisa progredir bastante, né? Recentemente nós tivemos alguns indicadores numéricos, né? Alguns indicadores quantitativos que sugerem o aumento da cobertura de alguns serviços na atenção básica, na atenção primária do município de Manaus, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Aumentar a quantidade não significa aumentar a qualidade, né? Então, aumentar a qualidade seria você ter uma satisfação do usuário, você ter uma quantidade de pacientes, por exemplo, drenando da atenção primária para a atenção secundária, para a atenção terciária, num volume muito menor. E não é o que nós estamos vendo, né? Se a atenção primária de fato funcionasse na cidade de Manaus, nós não teríamos, por exemplo, policlínicas lotadas, nós não teríamos as pessoas procurando, por exemplo, por atenção básica em lugares onde ela simplesmente
não consegue ter um atendimento digno, um atendimento rápido, um atendimento efetivo. Não é uma birra da população. Não é. É porque a estrutura não a favorece. Não é, exatamente. Então, o fato de você ter aumentado o número, por exemplo, de consultas de gestantes, isso não quer dizer que ela não vai ser, por exemplo, violentada dentro de uma maternidade, né? Ela não vai receber um atendimento desumanizado. Isso não quer dizer que o filho dela vai ser amamentado na primeira hora de vida. Isso não quer dizer que o filho dela vai receber as vacinas que ele deveria receber durante o primeiro ano de vida. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos fazer ainda muitos progressos, nós precisamos de uma gestão comprometida, não apenas com indicadores de saúde que mostram o aumento, digamos, do número de procedimentos, mas com uma gestão que consiga trazer para a população resultados de aumento do número desses indicadores, das consultas, das UBSs, dos hospitais, mas, acima de tudo, qualidade e dignidade. Muito longe do que nós vemos hoje nas dezenas de unidades básicas de saúde de Manaus. Nós poderíamos aqui nos estender por horas fazendo essas reflexões, e uma delas, sem dúvida, é a da atenção à saúde mental. Manaus é uma das cidades que menos tem cobertura em relação à saúde mental. Manaus é uma das poucas capitais do país que não tem serviço de verificação de óbito. Isso é uma vergonha. Depois do que nós passamos durante a epidemia, né, em Manaus, quando nós estávamos vendo dezenas de pessoas perderem a vida nos seus domicílios e sequer terem dignidade de uma declaração de óbito emitida oportunamente, de serem enterradas em valas coletivas, como o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o fez há algum tempo atrás, né? Temos um prefeito como o Davi Almeida, que estava recomendando medicação para curar a Covid em 2020, antes mesmo de assumir, né, o seu mandato. Então, é isso que a gente precisa mudar. Nós precisamos ter gente na gestão comprometida com a saúde pública e menos com falácias. Kit cloroquina, né? Para lembrar como é que chamava? Kit cloroquina, exatamente. Preventivo, eu esqueci como é o nome. Tratamento preventivo que eles falavam, né? Exatamente. Eu até esqueci o nome. Mas, deputado Marcelo, eu trato como deputado que foi o último mandato. O que o senhor pensa a respeito dessas questões, desses pontos que foram levantados pela nossa personagem de abertura, a Núbia? A gente escolheu exatamente a Núbia porque você vê que é um drama terrível que ela passa, atinge a própria saúde dela. Ela abriu mão da carreira dela para cuidar do filho por uma série de deficiências do Estado. Hoje ela luta por esse direito. A menina já está com 17 anos, ela continua na luta pelo direito de outras mães e de outras crianças. Mas entrou num ponto que ele é muito maior. Parece pequeno, né? Porque é o universo dos autistas, mas é muito maior, porque não atende a questão da saúde. Será que o Manauara não está precisando, né, desse cuidado? Por favor. Rosiane, primeiro, obrigado pela oportunidade desse diálogo. Quero saudar também aqui o Raj e o Gessen, que está aqui conosco. E, Rosiane, eu quero usar o exemplo dessa mãezinha, da Núbia, e com o filho dela, para tentar, pelo exemplo, demonstrar qual é o problema da estrutura de saúde pública hoje na cidade de Manaus. Primeiro, pelos dados oficiais, Rosiane, nós temos hoje 80,16% de cobertura da rede de atenção básica. Esses números são artificializados porque o governo Bolsonaro mudou os critérios. Ele aumentou o nível de cobertura de cada uma das unidades básicas. Então, não é que passou a ter mais atendimento, é que mais gente passou a ser atendido dentro da mesma estrutura. Isso significa que, se 20% não tem cobertura, nós estamos falando de mais de 400 mil manauaras que simplesmente estão invisíveis para a rede de atenção básica. Não existe cobertura de atenção básica para mais de 400 mil manauaras. Qual é o efeito disso? Está expresso numa publicação da Secretaria de Estado da Saúde semana passada, que reclamou que os hospitais e pronto-socorros do Estado estão recebendo muito atendimento de baixa complexidade. É a criança que tem uma febre. Se for depois das 17 horas, só tem 10 UBS das 288 que funcionam até 21, que tem horário estendido. Então, se for depois das 17, ela não tem alternativa que não seja ir para um hospital ou para um ponto-socorro. E se ela for uma dessas 400 mil pessoas sem cobertura da rede de atenção básica, ela também não tem alternativa de ir para um hospital ou para um ponto-socorro. E lá, o Estado reclama de atendê-la. Mas vamos supor que ela esteja dentro dos 80% que tem cobertura, e aqui eu pego o caso
dessa mãezinha de um autista da Núbia. A Núbia levou o filho dela primeiro numa unidade básica de saúde. Lá foi recomendado que ele precisaria de um atendimento com um neuro. Aí ela foi para a fila do CISREG, que é uma das maiores imoralidades e excrescências da estrutura de saúde pública do país. Porque a fila do CISREG é a única fila que você não sabe qual é o seu lugar na fila. Ela é invisível. Era melhor fazer uma fila física na porta da unidade de saúde. Pelo menos você sabia quando ia chegar a sua vez. Mas a fila do CISREG, ninguém sabe qual é o seu lugar. E isso tem uma explicação. Onde ninguém sabe qual é o seu lugar, o deputado fura a fila, o vereador fura a fila, o cara vira político porque a profissão dele é furar a fila do CISREG, porque ninguém sabe qual é a ordem da fila. Só para fazer uma observação, como a população já sabe que esse é o método, e os funcionários da saúde, porque na semana passada uma senhora me mandou uma mensagem pedindo ajuda se eu não conseguia um político para atender a sobrinha dela, que chegou dinheiro no EPEC, ela está com câncer, e foi uma recomendação que falaram. Pronto, perfeito. Ela. Por quê? Porque a fila do CISREG é invisível. Primeiro tem que dar visibilidade e transparência para a fila do CISREG. Cada um tem que saber qual é a sua vez. Exame de cardiologista, tem o 1, o 2, o 3, o cidadão sabe o lugar dele na fila. Mas a Núbia levou o filho dela, mandaram ele para o neuro. Ela entrou na fila do CISREG. Com certeza ela não passou menos de 6 meses para conseguir essa consulta. Quando ela conseguiu essa consulta, se ele precisasse de um exame, ela ia para a fila do CISREG de novo. Não é o caso, porque ele é um autista, mas vamos supor que ele fosse um renal crônico, ele ia precisar de uma cirurgia, ele ia de novo para a fila do CISREG. São 3 filas invisíveis. A pessoa morre no meio do caminho. Nós vamos falar depois dos pacientes oncológicos, dos pacientes com câncer. É gente ficando inválida, é gente perdendo a vida, é gente perdendo a chance de lutar pela vida porque está na fila do CISREG. Então vamos lá. Quando ela conseguiu a consulta com o neuro, ele passou um medicamento, que é um medicamento de uso contínuo, que a criança, o filho dela, que hoje é um adolescente de 17 anos, precisa usar o tempo inteiro. Um autista precisa, mas um hipertenso também precisa. Um diabético também precisa. Quando o autista não recebe esse medicamento de uso contínuo, e é a outra denúncia dela, que o medicamento está em falta, o que acontece? Ele vai ter surto, ele vai ficar mais agressivo e ela vai entrar num processo de sofrimento. Porque a mãe de um autista, ela adoece junto. A família adoece junto, a família sofre junto. Se ele está numa escola, os alunos da sala adoecem junto, a professora adoece junto. Agora, se ele é um hipertenso e não recebe a losartana, como está faltando agora lá na UBS do Rio Piaurini, e eu não estou falando de coisas abstratas, estou falando de coisa muito concreta. Esse é o medicamento que ela diz. Pronto, que tá o losartana está faltando. Então, se ele não recebe, ele corre o risco de infartar ou de ter um pico de pressão. Sabe o que acontece? Ele sai da rede de atenção básica e ele vai para média ou alta complexidade. Se ele infartar, ele vai para um leito de UTI. Esse tratamento é muito mais doloroso para o paciente e muito mais caro para o Estado. Se o Estado cumprir com qualidade a atenção básica, é muito mais barato, muito menos sofrido, muito mais eficiente. Então, o medicamento de uso contínuo não pode faltar. E você tratou também aqui no seu relato, na apresentação, de um tema fundamental: idosos, deficientes e pessoas e doentes crônicos. Esses pacientes, eles têm que ter a volta da visita domiciliar do médico de família. Se não dá para visitar todo mundo, mas dá para visitar o idoso que tem dificuldade de locomoção, a pessoa portadora de deficiência que tem dificuldade de locomoção e o doente crônico, porque o doente crônico não agudiza. O renal crônico, não, o diabético não vira renal crônico, o hipertenso não vai infartar, e você diminui o custo e o sofrimento do tratamento. Então nós temos problema nas duas pontas. Nós temos problema porque tem 400 mil pessoas sem cobertura, e porque depois das 17 horas as unidades básicas de saúde estão quase todas fechadas. De 288 UBSs, que é o dado oficial, só 10 funcionam com horário estendido até 21 horas. O que significa que qualquer pessoa
que tenha, ou que o filho tenha uma febre, uma dor de barriga depois das 17 horas, vai ter que ir para um hospital, para um pronto-socorro, quando deveria ir para uma UBS. E por que não funciona com horário estendido? Porque não tem segurança. E nós vamos já falar, vamos já chegar aí, e eu vou concluir falando sobre isso. Mas se ela conseguir o atendimento na rede de atenção básica, ela vai para um outro sofrimento. Porque o sistema é único. Se a atenção básica não funcionar, colapsa a média e alta complexidade, e se a média e alta complexidade não funcionar, o cidadão volta 10 vezes com dor de barriga na UBS, quando na verdade ele tem um problema gástrico. Ele fica tratando a dor e não trata a doença. E aí, para completar esse problema, nós temos hoje um problema político, Rosiane, contaminando a saúde. O governador e o prefeito resolveram colocar disputa eleitoral entre eles e os candidatos deles acima da obrigação que eles têm de coordenar um sistema que é único. O nome não é SUS por acaso. O nome não é Sistema Único de Saúde por acaso. Ele é Sistema Único de Saúde porque a rede de atenção básica tem que comunicar com a média com alta complexidade. E o inverso é verdadeiro. Aí o governador e o prefeito brigam por conta de eleição e o povo paga a conta. Falta medicamento, o cara vai para uma febre na unidade, no hospital. Nós chegamos ao cúmulo, veja que cúmulo, nós chegamos ao cúmulo da Secretaria de Estado da Saúde publicar um post no seu Instagram reclamando que está atendendo muita gente de baixa complexidade. Tá bom, o cidadão vai para onde depois das 17 horas? Então, assim... Não tem só esse ponto das 17 horas, me desculpe, só lhe interromper, que todos os assuntos ainda cabem nas próximas rodadas, que eu sei que o senhor quer falar de assuntos também importantes sobre isso, mas existe uma situação do CISREG em relação a alguns tipos de atendimento, se for encaminhado pelo funcionário da prefeitura, né, médico, enfermeiro, enfim, não pode ser atendido automaticamente por profissionais no Estado. No SECOM deve ser assim, né? Precisa passar por um outro atendimento no Estado para poder entrar nesse atendimento no CISREG, não é isso? Eu posso chamar Claro. Para falar um pouquinho com a gente sobre essa questão? Boa tarde, eu quero agradecer, Rosiane, pelo convite, tá bom? Agradecer os colegas também aqui na mesa. Então, no SECOM funciona na baixa complexidade. Vamos supor que o paciente vai numa UBS, atenção primária que não funciona direito, como já foi falado. Ele vai na UBS e descobre que ele tem um tumor. Ele vai ter que procurar um médico para pegar um encaminhamento para poder ir para a fila do SECOM. Só que ele chega lá, ele precisa do resultado de uma biópsia. Ele não vai conseguir abrir um prontuário porque ele não tem esse resultado. Então ele volta para a UBS para procurar um outro médico para poder conseguir uma consulta com o especialista para fazer essa biópsia para poder abrir o prontuário no SECOM. Isso aí leva 6 meses, 8 meses. É quando a gente vê a demanda que fica na frente. É quando a gente vê quando aumenta o caso das mortes, porque o paciente já chega lá com um estágio avançado, um tumor de mama. Ele descobriu um caroço que estava no começo, mas ele conseguiu uma consulta no SECOM depois de 7, 8 meses. Porque a atenção primária não funciona. Porque ele poderia ter sido atendido pelo especialista na atenção primária, se tivesse, mas não tem, né? Então, para isso, ele precisa procurar o hospital de referência, que é o SECOM, mas existe uma fila imensa, existe uma demanda muito grande. Então, com essa demora toda, quando ele descobre que ele chega ao médico especialista e precisa da cirurgia, já são 8, 9 meses. Já se passou, o tumor está avançado, está em outro lugar. E é por isso que aumenta muito também o caso de número de mortes. Sim, isso faz sentido? Um sistema único de saúde ter toda essa falta de comunicação, né, de fluxo, que só quem sai prejudicado são os pacientes? Só do fato da prefeitura ter um sistema e o Estado ter outro, sistema do ponto de vista operacional, do ponto de vista de informática, já é um absurdo, uma estupidez, porque não se comunicam. Então, assim, a gente tem um problema grave de gestão. A gente tem uma gestão dos dois modelos, mas também tem um problema de gestão na comunicação entre as duas etapas da estrutura de saúde. Nós precisamos primeiro, Rosiane, ter 100% de cobertura da rede de atenção básica. Ah, não é possível. Quase todos os municípios do interior têm acima de 90% de cobertura da rede de atenção básica. Então, peraí, como é que Pauini consegue ter 97% de cobertura da rede de atenção básica, que proporcionalmente o orçamento é muito menor do que o de Manaus, e Manaus não consegue? Comemora ter 80, comemora ter 400 mil pessoas sem cobertura. Então tem que chegar a 100% e tem que garantir que aquele paciente diagnosticado na rede de atenção básica, na UBS, na estratégia de saúde da família, com
o sintoma de uma patologia que precisa de um exame especializado ou de uma consulta especializada, ele vai ter esse exame. Senão ele volta 10 vezes na UBS com a mesma dor. Não tem jeito. E é o que está acontecendo hoje. E a questão, como o deputado falou, do CIGEG, é uma fila que existe que ninguém sabe o lugar que você está nessa fila. Então você entra lá para uma consulta, você sabe quando vai ser atendido, porque não tem um número dizendo que você o quinto, o sexto ou o 10º da fila, não tem. É um número invisível. Isso é surreal. Eu digo isso e me indigno, porque isso é uma esculhambação absoluta. Como é que você tem uma fila de consulta para um médico especialista, de um exame especializado ou de uma cirurgia que ninguém sabe qual é o seu lugar na fila? Aí gera isso. Gera uma cultura de que você tem que arrumar um político para garantir que chegue a sua vez na fila. Tá bom, e quem não conhece um político? E quem não conhece um político? Vai ficar sofrendo, vai morrer? Nós estamos falando de pessoas que sofrem, mas estamos falando... Eu sou pai. Estamos falando de uma mãe, de um pai que vê o seu filho ali agonizar na sua frente e que não sabe como reagir. Simplesmente não sabe como reagir. Aí o que acontece? Pede um exame especializado, o cara não consegue. Aí começa a fazer a cotinha entre a família para pagar o exame. Não consegue a cirurgia, começa a cotinha entre a família para pagar a cirurgia. E as pessoas estão morrendo por isso. As pessoas estão perdendo a visão lá no SICOM, estão perdendo qualidade de vida por essa irresponsabilidade numa estrutura de saúde básica que custa muito caro, mas é feita para não funcionar. Aí você vai do macro para o micro. Quase toda a rede de atenção, quase toda a rede de média e alta complexidade, quase todos os serviços no Estado são terceirizados. Quase todos. E quase todos os trabalhadores terceirizados estão com o salário atrasado num Estado que tem um orçamento de 24 bilhões de reais. Inclusive, alguns serviços que poderiam ser contratados com a prefeitura, como exames laboratoriais, né? Porque a prefeitura tem laboratórios, poderiam ser mais utilizados. Enfim, se houvesse uma comunicação entre esses dois. Agora, tem um ponto lados importante que a gente não pode esquecer, né? Sempre que se fala em cobertura da atenção primária em saúde, é inevitável, né, você fazer um paralelo com a falta de acessibilidade da população ao Sistema Único de Saúde, como bem lembrou o deputado Marcelo Ramos, né? Nós estamos dentro de um sistema de saúde que ele é único, então você deveria ter o município dialogando com o Estado dialogando com o governo federal e vice-versa. É um caminho é uma estrada de mão dupla, de ida e vinda. Então, o município tem que contribuir com o Estado, que tem que contribuir com o governo federal e vice-versa. O que nós temos em Manaus, na realidade, é uma grande fantasia de números, né, da atenção básica que não se reflete na realidade. Se você vai numa unidade básica de saúde, por exemplo, você vai ver que tem muita gente desassistida em diferentes especialidades, né? Você vai ver que tem unidade básica de saúde que atende basicamente criança, que atende basicamente gestante, que atende basicamente odontologia, não tem aquela complexidade de atendimentos, aquela variedade de atendimentos. Você porque não só oferece um tipo de consulta, será? Foca em determinado tipo de atenção, entendeu? Você não vê a equipe que deveria estar na comunidade, porque a atenção básica é para ir à casa das pessoas, é para promover saúde, é para acompanhar o diabético, o hipertenso, a gestante. O que você vê, na verdade, são as pessoas dentro das unidades básicas de saúde, gerando números fantasiosos de consulta de pré-natal, coberturas vacinais que estão muito aquém do que nós deveríamos ter, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, na prática, você não tem uma atenção primária à saúde, você não tem uma atenção básica, você tem um monte de gente, um monte de funcionários, né, subutilizados dentro das unidades básicas de saúde. Vou dar um exemplo claro: os agentes comunitários de saúde que deveriam estar na comunidade, muitos deles estão dentro das unidades de saúde. Verdade. Preenchendo ficha. Sim. Fazendo papel de segurança. E acabaram de ser chamados alguns também. Exatamente. Né? Então isso é uma distorção grave da atenção. Isso o prefeito Davi Almeida não vai falar. Isso a secretária Chádia não vai falar. Mas é isso que impacta lá
na policlínica. É isso que impacta lá na UTI, porque aquele idoso, aquele hipertenso, aquele diabético que deixou de ser atendido, aquela criança que deixou de acessar a medicação, ela vai adoecer gravemente, vai precisar de uma UTI, o governo vai gastar muito mais com aquela internação absolutamente desnecessária, e você vai ter o que nós, infelizmente, fomos acostumados na cidade de Manaus ao longo das últimas décadas, com uma péssima assistência e saúde. Jéssica, eu acho que você falou uma coisa que é super importante. Assim, os dois gastam mais. O governo gasta mais porque alguém que poderia ter a sua situação resolvida ou estabilizada na rede de atenção básica, na baixa complexidade, é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Assim, alguém que está com uma dor de barriga, mas é só uma dor de barriga, por alguma coisa que comeu, poderia ter resolvido ali, mas às vezes é um problema gástrico. Então, se ele tem um problema gástrico, ele vai agravar e ele vai para o Estado para um tratamento muito mais caro. Então, o Estado gasta mais porque essa rede aqui funciona mal. E o inverso é verdadeiro, porque se ele vai com a dor de barriga e ele não consegue o exame com gastro, ele vai ter dor de barriga de novo. Então, a UBS vai ter que atendê-lo mais uma vez, só para tirar a dor, porque ele vai continuar doente. O problema dele não é dor de barriga, o problema dele é uma úlcera, alguma coisa. Vai ser crônico. Mas ele volta. Então, os dois gastam mais por uma ineficiência nas duas pontas e por uma incapacidade, que eu chamo de irresponsabilidade, de diálogo entre os dois gestores. A cada rodada aqui do Exclusivo, olha que a gente só está no terceiro, ainda nem terminou, eu chego à conclusão que o nosso maior problema realmente são os nossos gestores. Sim. São os nossos gestores, né? Porque se há uma desorganização do CIGEG, filas invisíveis, até para pagamento, já foi um apontamento do Ministério Público Federal, nas operações que eles fizeram a respeito do desvio de recurso público na saúde, eles também apontaram que não havia clareza nessa ordem de pagamento, e isso gerava toda aquela corrupção, né? E a gente tem a desorganização do CIGEG para um outro tipo de interesse que é até mais, não sei, mais condenável, porque você está lidando direto com a necessidade do atendimento das pessoas, né? Mas nós temos uma política que ela é completamente inadequada, segundo o relato do pesquisador Jessen Orellana, na leitura que ele faz muito honesta e direta desses dados, da política desse atendimento na atenção básica, deputado. Qual é o desafio de vocês, políticos, de encararem de uma maneira diferente esse tipo de estrutura, ou, na verdade, desestrutura, né, da saúde? Olha, eu sou muito objetivo, porque eu acho que a gente precisa de objetividade para isso. E, objetivamente, primeira coisa, Manaus tem que ter 100% de cobertura da rede de atenção básica. Não tem justificativa para uma cidade rica como Manaus não ter 100% de cobertura da rede de atenção básica. Segundo, a UBS não pode fechar 17 horas, porque eu não tenho como explicar para o meu filho que ele não pode ter febre ou dor de barriga depois das 17 horas, que ele tem que esperar amanhecer, que é a hora que abre novamente a UBS. Ela tem que ter pelo menos o horário estendido até as 21 horas, como só tem 10 das 288 unidades básicas de saúde em funcionamento. Terceiro, você não pode permitir, em hipótese alguma, que falte os remédios de uso contínuo. O remédio do hipertenso, o remédio do diabético, o remédio do autista, aqueles pacientes que têm uma doença crônica e que precisam ser medicados o tempo inteiro, senão eles agudizam e vão ter que ir para média e para alta. Esse recurso é da Prefeitura ou tem recursos do governo federal específico para esse tipo de medicamento? Tem recursos da Prefeitura e do governo federal. Tem ambos. Eu quero dizer assim, se há justificativa para essa falta. O que é importante entender, Rosine, é que, veja só, não é falta de dinheiro. Não é. O Estado do Amazonas, a obrigação do Estado é 12%, né? E das prefeituras 15%, não é isso? A obrigação do Estado é de gastar 12% com saúde. O Estado do Amazonas já gastou 24,97% na época do ex-governador Eduardo Braga. Deve gastar 22%. É muito dinheiro. Só que é muito dinheiro mal gasto. É muito dinheiro saindo pelo ralo. O dinheiro sai por dois ralos. O ralo da corrupção e o ralo da ineficiência. Primeira coisa que nós temos que fazer é tapar esses dutos. E os dois dutos. Tapar só o duto da corrupção não resolve,
porque continua muito ineficiente, quem é ineficiente gasta mal. E tapar só da ineficiência também não resolve. Tem que tapar os dois dutos, tem que ser eficiente e combater a corrupção. Porque com o dinheiro que tem, é possível ter um atendimento digno. Vai ter uma saúde exemplar, não vai ter problema nenhum? Não, vai ter problema. Agora, vai cobrir 100% da rede de atenção básica, não vai faltar medicamento de uso contínuo, a UBS vai funcionar até um pouquinho mais tarde, e isso faz com que as pessoas tenham um atendimento mais digno. É o objetivo. Muito bem. Hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, deu uma entrevista no programa do Valdir Corrêa, na Rádio Difusora, pela manhã. E ele, ao falar de alguns dados que ele considera positivos para a saúde, ele considerou que o aumento de dengue no país inteiro não alcançou Manaus em função de uma universalização da distribuição de água, a realidade da cidade. E aí eles tiveram índices muito menores, porque as pessoas hoje não guardam água como guardavam antes. Eu lembrei de uma entrevista do Jessen pra gente, aqui na Band News, para a Folha de São Paulo também, que ele fala que o mosquito estava ganhando da gente, porque o mosquito ele já se atualizou, né, para as mudanças climáticas. Explica pra gente, Jessen, qual é esse quadro, você concorda com a fala do prefeito, enfim. O prefeito Davi Almeida, ele lamentavelmente é uma pessoa absolutamente desqualificada, né, para falar em saúde pública, e eu retomo mais uma vez a fala do prefeito Davi Almeida na época da pandemia, quando ele prometeu enfrentar a Covid com o kit Covid, né? Ele deveria estar preso por essas declarações, né? Mas infelizmente nós não temos justiça atuante e efetiva aqui no estado do Amazonas, né? E permite esse tipo de fala descabida, né? De dizer que esse ano nós tivemos um impacto epidemiológico menor, um impacto sanitário menor da dengue em função da, entre aspas, universalização do acesso à água. Se isso fosse verdade, nós não estaríamos, neste momento, né, enfrentando a pior epidemia de dengue já registrada no sul, no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Lá eles têm água universalizada há décadas, há muito mais tempo do que aqui em Manaus. Então, se isso fosse verdade, por que está tendo problema lá no sudeste? Por que está tendo problema lá no centro-oeste? Por que o prefeito Davi Almeida, por exemplo, ele não esclarece para a população que nós tivemos um número de arboviroses muito maior esse ano, em 2024, em comparação a 2023. Nós só não estamos conseguindo ver os casos de dengue numa proporção muito maior do que o ano passado, basicamente pela subnotificação, pela ineficiência da mesma atenção básica que ele tanto se orgulha em falar e enganar a população com esses dados fantasiosos. Então, se ele tivesse um pouquinho de honestidade, ele faria essa leitura comparando os dados de 2023 com os de 2024, os dados de 2022, e ele iria notar que não tem nenhuma melhoria, não há nenhum indício técnico, não há nenhum indício epidemiológico, sanitário, de medidas que tenham sido tomadas, seja no nível individual, no nível coletivo, no município de Manaus, que tenham impactado favoravelmente em relação à epidemia de dengue. O que nós tivemos, na verdade, foi uma situação um pouco diferente do que nós estamos vendo no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste do Brasil, que certamente é muito pior do que a nossa. Agora, o fato da situação lá estar pior do que a nossa não quer dizer que a nossa situação está boa aqui, não. Não, pelo contrário, nós estamos vivendo já passamos pelo pico da epidemia, certamente, mas por que nós estamos tendo tanto problema com dengue? Por que a gente está tendo esse problema gravíssimo com a febre Europush, por exemplo, aqui em Manaus? Que você não ouve o prefeito falar sobre isso, você não ouve a secretária municipal de saúde falar que essa epidemia silenciosa que nós tivemos de febre Europush, por exemplo, aqui na capital Manaus, em janeiro, fevereiro e março deste ano, se deu em função da justamente ineficiência da atenção primária em saúde, da atenção básica no município de Manaus. Então, o que eles contam, né, o que eles alegam, né, tentando mais uma vez enganar a população, é uma coisa. O que nós vemos com os dados, o que nós vemos no cenário epidemiológico e sanitário é exatamente o oposto. É uma pena, mas infelizmente essa é a prática, né, distorção da realidade para enganar a população.
Olha, o Gessen é epidemiologista. Eu queria ouvir a sua opinião, portanto, agora, sobre essa opinião do prefeito Davi Almeida, na defesa, evidentemente, da política que ele está aplicando, mas também dessa opinião crítica do Gessen Orellana, baseada na pesquisa que ele acompanha de muito tempo e que a gente sente também. A Oropuxa, eu acho que eu peguei, só não fiz o teste, eu tenho quase certeza por todos os sintomas. Que ele aponta essa desonestidade do poder público com esses dados. Quer dizer, a gente só não está... Nós não está tratando isso da maneira que está sendo tratada na mídia, enfim, evidentemente pelo controle que há na mídia, mas também porque parece que não mata do mesmo jeito que a Covid. Mas será que a gente tem que adoecer dessa maneira toda, né, na cidade? Rosiane, eu acho o seguinte, eu acho que o prefeito, pelo seu interesse político relacionado à reeleição, pinça números pontuais que não expressam a complexidade do problema da saúde pública na cidade de Manaus. E acaba tentando manipular as informações. O Gessen enxerga isso do ponto de vista científico e até numérico. Ele tem números que eu não tenho. E eu acho que nós temos que fazer um exercício de enxergar isso sob a ótica do usuário do sistema. Qualquer pesquisa que se faça em Manaus mostra que quem está certo são os números e a análise científica do Gessen e não o desejo político do prefeito. Porque qualquer pesquisa que se faça em Manaus com o usuário, com o manauara, diz que o principal problema da cidade de Manaus hoje é saúde. Qualquer pesquisa, todas que publicam, o principal problema é saúde. Então não adianta você jogar com os números. Se a pessoa está chegando lá na UBS, depois das 17, a UBS está fechada. Se a mãezinha está levando... às vezes, se o filho está levando a sua mãe idosa, o seu pai idoso, que é hipertenso, que é diabético e não está tendo medicamento. Se a mãe está tendo o seu filho autista precisando do medicamento de uso contínuo e está em falta lá. Se o morador do Rio Piaurini está indo lá na UBS, está faltando losardana, ele está tendo pico de pressão, correndo o risco de infartar e parar numa UTI. Não adianta manipular números, não adianta. A Ilha da Fantasia que o governador tenta passar da cidade de Manaus, se as pessoas estão entrando na fila do CISREG e não sabem quando chega a sua vez. As pessoas estão morrendo na fila do CISREG. As pessoas que estão na fila do CISREG por um tratamento oncológico estão perdendo a visão, estão perdendo o direito de andar, estão perdendo o direito de lutar pela vida. Quem tem um CA não necessariamente vai se curar, mas se ele tiver um diagnóstico precoce, se ele tiver um exame precoce e o tratamento precoce, ele vai lutar pela vida e pode se curar. Então, o Estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus estão tirando do cidadão o direito de lutar pela sua vida e de ter mitigado os danos decorrentes de uma doença. Isso é a realidade. E isso é fato. E o grande problema dos nossos políticos, Josiane, se Deus e o povo de Manaus me permitir ser prefeito, uma das coisas que eu não vou fazer é fazer de conta que o problema não existe. Porque fazer de conta que o problema não existe é o primeiro passo para ele, ao invés de ser solucionado, ser aprofundado. O prefeito tem que ter capacidade de vir aqui e dizer, olha, eu fiz de tudo, eu avancei, melhorou nisso, mas nós ainda estamos muito longe do ideal. E estamos buscando qual é o caminho para alcançar o ideal, para alcançar um tratamento digno para as pessoas. Sabe, tem que ir lá na UBS, porque uma coisa é o relato do burocrata da secretaria que só fala o que o prefeito quer ouvir. A outra coisa é o prefeito sair um dia de casa e ir numa UBS, ver que medicamento está faltando, cobrar os responsáveis por isso. Uma coisa é o governador saber quem está na fila do CISREG. Esse negócio da fila do CISREG, olha, eu repito, eu viro e mexo e falo disso, porque isso é o maior absurdo do estado do Amazonas hoje. O maior de todos. Essa inadequação da fila, ela vem desde quando? De muito tempo. Desde que foi criado o CISREG. Eu não sei em que governo foi criado o CISREG. Depois a gente levanta esse dado. É importante. A gente sempre teve problema de fila. Sempre teve problema de fila.
O problema é que, com o CISREG, que era um sistema que, em tese, era para acelerar a fila ficou invisível. Raj, conta pra gente como é que fica a saúde mental, a saúde física do outro lado, né? Dos funcionários, de que tudo explode. Desde a pandemia, imagino que tenha sido o pior trauma da vida de vocês também, mas há uma sequência ainda de pessoas que chegam e vocês não têm como atender, às vezes são até cobrados de forma injusta, vocês recebem toda essa carga, né? Isso, assim, hoje uma deficiência que a gente tem muito é a questão do RH, né? Então muita gente faleceu na época da Covid, a gente perdeu colegas, amigos de trabalho, e essas pessoas não voltaram para o SECOM, né? Não voltaram a trabalhar, e também o RH falhou nisso. Então hoje a gente tem uma demanda muito grande de atendimento, mas não tem um RH, você não tem mão de obra, né? Para poder atender esses pacientes. E a questão da demora, como você fala, assim, o câncer é uma doença que ele adoece toda uma família, não é só um paciente. Você chega uma mãe que está lá com o diagnóstico, com isso você adoece o pai, o filho, né, o irmão, todo mundo, aquela família toda adoece por causa daquela pessoa, né? E o tratamento por essa demora toda, então é muito complicado, bastante complicado mesmo. E vocês ficam nesse esgotamento isso, também, a gente fica né? na linha de frente nesse esgotamento, né, de tudo isso. Por não poder fazer nada, pela demora, às vezes o paciente já chega num estágio muito avançado, por causa da demora do atendimento, que descobriu para poder fazer exame, a consulta e tudo mais, e a gente tem que tratar com tudo isso. Então, o nosso psicológico também fica muito abalado, na maioria das vezes. Imagino. O senhor tem dados a respeito dessa condição dos funcionários da saúde, deputado Marcelo? O que o senhor está construindo para as suas propostas, né, como pré-candidato a prefeito? E mais um dado que o senhor já tinha puxado na sua primeira resposta, é que além dessa pressão toda, né, do problema que eles não conseguem atender, eles se viram para atender da melhor maneira, muitos deles, né, recebem a carga do estresse da população também, uma cobrança mais imediata chega nesse funcionário da ponta. Mas há também um problema terrível de insegurança. Então, vamos falar de duas coisas, da condição do trabalhador, né, mais especificamente sobre a ordem do trabalho, a pressão psicológica, mas também a condição de trabalho, e um problema específico que está relacionado às características de Manaus, né? Que é a segurança. Como o sistema é único, Rosine, eu sempre me permito tratar das duas pontas, né? Porque se uma funcionar e a outra não funcionar... Sim, porque tudo explode, né, na cidade, né? E a outra não funcionar. Então, vamos lá. Os servidores públicos municipais da rede de saúde não têm uma política salarial definida. Eles têm uma database criada por mim quando fui vereador, que incluí no plano de cargos e salários dos trabalhadores da saúde. Foi a primeira database do Brasil, foi a dos trabalhadores da saúde da cidade de Manaus, e a segunda foi dos trabalhadores da educação da cidade de Manaus, eu que criei as duas como relator dos dois projetos de lei, dos dois planos de cargos e salários. Acontece que não há o cumprimento da database e não há uma regra de revisão dessas remunerações. O que eu defendo? Eu defendo que você tem que ter uma regra de revisão que não dependa de crise todo ano. Qual é a regra que eu defendo? Vai ter como piso da reposição a perda inflacionária do período e vai ter como ganho real uma cesta de índices vinculada ao crescimento do PIB e do orçamento da cidade. Se a riqueza da cidade cresceu, é absolutamente legítimo que quem ajudou no crescimento dessa riqueza, entre eles os servidores públicos, tenham um ganho, pelo menos de parte do crescimento dessa riqueza. Você estabelece um critério que todo ano o servidor sabe qual vai ser o seu ajuste e garante ganho real todo ano, que diminui as perdas inflacionárias do passivo que tem de anos de falta de política salarial. Em relação ao Estado, aí a situação é tão ou mais grave, porque o governador não vem cumprindo a database, nem dos servidores da saúde, nem dos servidores da educação, nem dos servidores da segurança, nem de servidor nenhum. Absolutamente nenhum. Nenhum servidor público estadual teve o reajuste legal previsto para a sua database no ano. E na rede pública estadual você tem um outro agravante, porque boa parte dos servidores são terceirizados. Enfermeiros são quase todos terceirizados, técnicos de enfermagem quase todos terceirizados, médicos, boa parte terceirizados, e esses terceirizados estão todos com salário atrasado. Como é que um sistema pode funcionar com tanta insatisfação dos servidores lá na ponta?
Pô, são abnegados, é gente que dedica a sua vida a isso, mas que quando sai do seu horário de expediente tem que ir para casa e quer ter condições de tratar a sua família com o mínimo de dignidade. Como é que um enfermeiro, um técnico de enfermagem que está dentro de uma UTI, está com salário atrasado? Como é que um negócio desse pode dar certo, Rodrigo? Não tem como dar certo. Então tem que ter uma política salarial do Estado. Eu não posso resolver, porque eu não sou candidato a governador. Mas da prefeitura é possível resolver. Ah, mas tem a lei de responsabilidade fiscal. Peraí, se o reajuste que eu vou oferecer, o ganho real, é proporcional ao crescimento do orçamento, é uma questão matemática, aritmética. Eu não tenho problema com a lei de responsabilidade fiscal, porque o percentual de gasto vai continuar sendo o mesmo. Então, você tem solução possível para isso. E a questão da segurança. Hoje, o principal argumento para apenas 10 das 288 UBSs terem horário estendido até 21 horas e todas as outras fecharem às 17 horas é que não tem como garantir segurança para esses servidores. Espera aí, um prefeito que não consegue... Olha, o comerciante de uma área consegue conversar com a viatura e a viatura passar lá de vez em quando. O dono do posto de gasolina consegue conversar com a viatura e a viatura passar lá de vez em quando. Peraí, o prefeito e o governador não podem sentar e estabelecer uma política de segurança das unidades básicas de saúde para que elas funcionem pelo menos até 21 horas? Isso é uma brincadeira. E outra coisa, a prefeitura tem uma guarda municipal, que tem como principal responsabilidade vigilância patrimonial. Qual é o problema? Boa parte dos guardas municipais da cidade de Manaus hoje estão dentro das secretarias. Ora, na secretaria contrata vigilância privada, meu. Pega a guarda municipal e coloca dentro da UBS, coloca dentro do terminal de ônibus, ou contrata vigilância terceirizada. O que não pode é não ter o atendimento para as pessoas. Repito, Rosiane, uma mãe não tem como explicar para o filho dela que ele não pode ter febre ou dor de barriga depois das 17 horas. Sim. Olha, tem uma situação que é bem específica, é um relato que, claro, eu não posso identificar as pessoas, mas uma unidade da prefeitura, na semana passada, foi assaltada. Acho que até mais de uma, mas nesse caso é o que chegou o relato. Na hora da abertura, né, as pessoas que estavam lá para fazer o assalto, eles aproveitaram aquele momento bem cedo de manhã, levaram todos os celulares que podiam, né, de pessoas que estavam esperando para o atendimento, dos funcionários, e foram embora. Na parte da tarde, parece que alguma unidade da Polícia Militar apareceu lá para conversar com os funcionários. Mas antes disso, representantes de duas facções foram conversar com um determinado funcionário dessa unidade e dizer, inclusive, que eram pessoas de outra área, não era da área deles, que eles iam investigar aquilo, porque eles não aceitavam, admitiam aquele tipo de ação naquele local, que eles achavam que aquele local tinha de ser respeitado. Assim, eu não sei o que é mais doido nisso tudo, assim, né? Eu queria até ouvir vocês a esse respeito desse relato. Todo mundo tem medo de falar sobre isso. Agora, peraí, tem que ser completamente desconectado da realidade para não reconhecer que o tráfico domina parte da cidade de Manaus hoje. Que quem dá segurança para comerciante, para escolas, em boa parte de área da cidade, quem autoriza quem entra e quem não entra é o tráfico. Paciência, é perigoso dizer isso? Agora é uma realidade. Nós vamos esperar, e aí já é um outro tema, né? Segurança, que não é... Acho que a prefeitura tem uma parcela de responsabilidade, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso. Mas eu preciso dizer, pela responsabilidade que tenho com a cidade que eu quero governar, que não dá para a gente esperar Manaus chegar num ponto de não retorno. Ainda dá para fazer alguma coisa. Agora, para fazer alguma coisa, tem que fazer com polícia ostensiva, com inteligência, seguindo o dinheiro, asfixiando o tráfico. É a inteligência que está sendo investigada também. Pois é, simplesmente as pessoas aceitaram, a estrutura de segurança pública do Estado do Amazonas aceitou que é normal o tráfico dominar determinadas partes da cidade. Ponto. E isso vai sendo incorporado pela nossa rotina e passa a ser socialmente aceitável. Ponto. Daí um exemplo. Sem dúvida, acho que essa questão da segurança pública ela impacta bastante, né, na forma como a unidade básica de saúde opera hoje em Manaus, né? Então essa insegurança muitas vezes
explica por que nós temos, às vezes, coberturas vacinais tão baixas, por que nós temos tanto hipertenso, idoso, trabalhador que deixa de ir à unidade de saúde porque ele não se sente seguro. Primeiro que não tem atendimento de qualidade, né? E você não escuta, por exemplo, a prefeitura, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, falar em relação aos trabalhadores que atendem nessas unidades básicas de saúde. Certamente ele não visita as dezenas, centenas de UBS de Manaus para ver que os médicos, os pediatras, muitos dentistas, muitos enfermeiros que deveriam cumprir carga horária semanal de 20, 40 horas, aparecem 2, 3 vezes por semana. Se dispõem a atender 10 fichas por dia. Isso é uma vergonha. Se ele tem 40 horas de contrato, ele precisa entrar na UBS 8 da manhã, atender o público até o final do expediente dele. Não ficar impondo um número de fichas mínimo e máximo que ele vai atender. Ele não pode fazer isso. Então, por que a atenção básica falha tanto? Por que a gente tem tanto paciente que deveria ser atendido na atenção básica e drena para a rede secundária e drena para os hospitais? Porque você não tem os trabalhadores de saúde fazendo o que deveriam fazer. E a razão desse problema, muitas vezes, é a insatisfação com as péssimas condições de trabalho, com a insegurança, com os salários que não são atraentes e uma série de outros problemas que estão distantes desse quadro fantasioso pintado pelo Davi Almeida recentemente. Rosane, deixa eu só voltar um pouquinho na nossa entrevista, porque o CISREG é um sistema do governo federal criado em 2009. Então, eu acho que isso explica muito. Se nós olharmos 2010... 2009? Eu tinha recebido a informação que era 2001 e que o Amazonino, então, o governador aderiu. Criado em 2009 e ele nunca se completou o ciclo. E quando você lê todos os textos sobre isso, eu estava aproveitando aqui a nossa conversa, todos fragilidade na rede de atenção básica, sobrecarregamento de alta complexidade. Falta da média alta complexidade faz voltar para a rede de atenção básica. Falta estruturar os órgãos de regulação, ou seja, péssima regulação. Ninguém tem muita clareza de para onde que tem que enviar, né, o exame, para onde que tem que enviar a cirurgia e tudo mais. Então você tem ali um sistema que nunca foi plenamente implantado. Agora, tem uma coisa que me incomoda demais nessa estrutura, que eu vou até buscar pesquisar se é da origem do modelo, que é essa fila ser invisível. Uhum. Olha, a gente tem então essa condição do que foi falado aqui, pelo que eu percebo, são 2 secretarias, a de Estado, né, e do município, que por algum motivo não priorizam o bom atendimento, a estrutura que se volte para o bom atendimento da população, porque não conversam, né? Não sentaram para conversar. Eu posso convidá-los para uma entrevista aqui no Exclusiva, marcar esse encontro desses 2 lados, que seria interessante. Nós temos uma leitura... Não sei que leitura é essa de política que se adota da cidade, porque por tudo que é relatado pelas pessoas, até nessa conversa rápida, porque ela é rápida em relação à quantidade de problema, que ela não está fazendo um diagnóstico da condição da cidade. A saúde e a estrutura oferecida, ela não está sendo oferecida para a realidade de Manaus, né? E esse é um ponto. Aí tem um agravante pequenininho, uma besteira, né? Que são que é a emergência climática. Você não trata nenhum tema, né? Nenhum tipo de atendimento de saúde ou qualquer outra coisa, habitação, educação, nada pode ser honestamente discutido ou oferecido como proposta à população se não passar pela questão da emergência climática. Eu queria que o Gessen, que também trata bem desse assunto, falasse a respeito, né? Com certeza. A emergência climática é uma realidade, né? Nós não podemos mais tratar a questão da emergência climática como uma ameaça vindoura, né? É uma realidade que nós vimos acontecer no Rio Negro o ano passado, né? O que nós vimos acontecer com a cidade de Manaus em relação à fumaça, que nós estamos vendo acontecer no Rio Grande do Sul agora, é uma realidade. Então, se você não adaptar as respostas, né, da sociedade, do poder público, principalmente, das secretarias, e em particular a saúde, que é o que a gente está falando, nós vamos continuar sendo castigados por epidemias como a epidemia de dengue, pelas arboviroses, por esse número absurdo que nós tivemos de febre europush, por exemplo, esse ano em Manaus e no estado do Amazonas, e por outras doenças que vão surgir. Então, se nós não lidarmos
com o problema do saneamento básico, por exemplo, em Manaus, não basta universalizar o acesso, eu tenho que dar uma água de qualidade. Eu tenho que fazer coleta regular de lixo na casa das pessoas. Eu tenho que fazer com que a água da chuva drene. Eu não posso ver a rua da minha casa se transformar num rio a qualquer chuva que dá na cidade. Então, se eu não tenho condições mínimas de infraestrutura, de saneamento, de atenção à saúde, com esses problemas que estão só piorando decorrentes da crise climática, a tendência é que, infelizmente, a nossa situação se deteriore ainda mais em termos de saúde pública. Não há nenhuma possibilidade de imaginarmos um cenário favorável para Manaus ou para qualquer outra cidade daqui do Amazonas impactada pela crise climática nos próximos anos, se os nossos gestores não se adaptarem à realidade que está batendo a nossa porta, que é a da crise climática, que está trazendo novos desafios. Então, o gestor ele tem que se adaptar a essa realidade e trazer respostas adaptadas a essa realidade, preparar a população para isso, preparar planos de contingência com antecedência e não atuar da forma como nos acostumamos, apagando incêndio. Então, deixa acontecer o problema e a gente vê o que faz. Temos que mudar essa mentalidade, nós temos que nos antecipar ao problema, prever o período de estiagem com antecedência, preparar a Defesa Civil, preparar a Secretaria de Saúde, preparar a sociedade, preparar a população para enfrentarmos esses problemas com antecedência e não à base do abafa, né? Na base do abafa, de tentar resolver quando a coisa está instalada. Quando está instalado já era, não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer, basicamente, nesse tipo de situação é o que nós fizemos na pandemia, contar mortos. Você deixa o problema se agravar, quando se agrava, você vai lá e fala, o que eu posso fazer agora? Nada, você vai contar morto e enterrar a gente, nada além disso. Com a crise climática está sendo a mesma coisa. Não adianta você deixar o problema acontecer e depois que o problema acontece, sai distribuindo cesta básica, água mineral para cá, água mineral para lá. E não é assim que resolve. Você tem que se antecipar ao problema e evitar que essa crise se prolongue e atinja um número cada vez maior de pessoas, Rosiane. Resolve só postagem no Instagram deles, né? Que eles adoram postar carregando cesta básica. Aquilo foi uma coisa horrorosa, inclusive. Mas olha, o que o Gessen traz, e sempre tem trazido nas entrevistas, é que tal qual na pandemia, né, a gente não pegou nenhuma lição. Nada que a gente aconteceu em 2020, a gente usou como lição para evitar 2021. E só não foi pior porque a gente tinha as pessoas vacinadas. E quando a gente teve aquele aumento da terceira variante, que eu esqueci agora, é Ômicron, da Ômicron, né? Teve um surto altíssimo em Manaus, só que a gente tinha um percentual de vacinação muito bom já, né, em relação a todas essas outras questões. Inclusive, Rosiane, me permita essa pequena interrupção. Esse detalhe que você colocou da Ômicron, eu vou lembrar que a população de Manaus, janeiro e fevereiro de 2022, nós tivemos a maior disseminação do SARS-CoV-2, do coronavírus, muito em função daquela fila irresponsável que o atual prefeito, que está tentando se reeleger, montou lá no Estúdio 5. Vocês lembram daquela fila quilométrica que dava voltas no quarteirão? Aquilo não faz o menor sentido. Aquilo ele fez para postar em rede social, para aparecer, mas não estava nem um pouco preocupado com as pessoas. Eram milhares de pessoas aglomeradas fazendo o vírus circular ainda mais. A nossa sorte é que naquele momento muitas pessoas já estavam vacinadas e aquela disseminação provocada pelo poder público, pela Prefeitura de Manaus, só não teve um impacto em termos de mortalidade tão violento como em 2021 e 2020, em função da vacina, como você bem lembrou, Rosinha. Muito bem. E aí, no ano passado, né, vendo todo esse cenário se repetir, porque a gente teve a seca, teve aqueles dias prolongados de calor, a fumaça, a pior qualidade do ar. E o que a gente tirou de lição do ano passado para esse ano? Porque vai acontecer de novo. Infelizmente vai, porque nenhuma outra medida preventiva a gente está vendo sendo tomada, a não ser anúncios dos próprios políticos, que chega a ser... Eu estou rindo, eu faço deboche porque é a minha única alternativa diante do quadro, mas assim, olha, vão dizendo, olha, vai acontecer de novo, se prepara para a população, como se isso fosse o suficiente para a fala deles, né, todos. Então, assim, isso não tem lição,
chega a ser irresponsável, não tem outra palavra para utilizar, em relação à conduta na pandemia, agora, novamente, em relação à questão climática, né? Assim, essa alta temperatura dentro dos ônibus, alguém mediu, né, na rua, no asfalto, o que as mulheres, né, dessa idade que já vai tendo uma pressão hormonal, né, o envelhecimento, o que é envelhecer em Manaus para uma mulher, né? A maior parte da população, a maioria das chefes de família são mulheres. Infelizmente, nós não temos uma debatedora hoje aqui, eu vou ter que fazer as vezes dessa fala. Mas ela é importante porque a maior parte das eleitoras, inclusive, para quem eles vão apresentar essas propostas, são mulheres. O que a gente está oferecendo como alternativa, né? Dá para oferecer qualquer tipo de proposta na saúde que não converse, dialogue com a emergência climática? Qual é a sua opinião, por favor, pré-candidato Marcelo Ramos? Rosiane, eu acho que primeiro a constatação é um elemento importante, você reconhecer a existência do problema. Nós temos aqui um ciclo de cheia e de seca do rio, que é um ciclo natural histórico. A gente sabe quando enche e sabe quando seca. Também ninguém é enganado com isso. Acontece que por conta das mudanças climáticas, hoje nós temos secas mais extremas e cheias mais extremas. Portanto, os mecanismos de preparação para as cheias e secas do passado não são os mesmos para agora, sob o risco de nós vivermos uma tragédia na nossa cidade e ter que reagir quando ela já está implantada. Nós somos uma cidade que não tem nenhuma rede de proteção para cheia. Nenhuma. Você pega o Rio Grande do Sul, a gente teve aquela tragédia, mas lá tem dique, lá tem duto, lá tem barreira. Nós não temos nenhuma. Nós nos acostumamos com o rio alagar ali o centro, alagar alguns pontos da cidade e depois secar. Ponto. Né? Se isso chega ali onde chega, já causa um trauma ali no centro, mas não vira um grave problema de saúde pública. Mas se for maior, vai virar. E já está virando em alguns momentos. Talvez a gente não tenha esse diagnóstico, as chuvas, né? As chuvas porque mais os intensas. igarapés também enchem, então, entram nas casas, né? Talvez a gente não... Nós não temos, nós não temos a curto prazo como evitar esses fenômenos climáticos extremos. Mas nós sabemos que eles podem acontecer. Então nós temos que ter mecanismos de mitigar danos que sejam mitigáveis, certo? E compensar danos que não sejam mitigáveis. Agora, tem que ter um plano de contingenciamento. Eu fui relator do projeto da deputada Tabata Bezerra, foi o último projeto que eu relatei na Câmara dos Deputados, que cria as normas gerais para que os municípios e estados implantem os seus planos de contingenciamento para extremidades climáticas. Nós temos que pegar aquilo ali e montar o nosso plano de contingenciamento. Nós temos que aumentar os recursos da Defesa Civil. Os recursos da nossa civil são ridículos, vamos dizer assim. Nós sabemos quais são os pontos de atenção, porque nós estamos falando de doença, mas a gente pode falar de tragédias também, são coisas diferentes. A água encher demais ali no centro dá leptospirose, dá uma série de problemas de saúde. Mas uma chuva muito forte derruba o barranco e soterra as pessoas. Então, tem doença e tem tragédia. Nós não estamos preparados nem para um nem para o outro. A gente sabe quais são os pontos de maior risco na cidade de Manaus, mas não temos um plano para agir para que as tragédias sejam evitáveis. Quando elas acontecem, gera toda aquela comoção e tudo mais. Então, primeiro isso, nós temos que ter um plano de contingência. Sem esse passo, tudo que a gente falar é chute. Segunda coisa, Rosiane, eu vou pedir permissão aqui para falar duas coisas. A primeira é o seguinte. É engraçado, né? A gente está desde o início aqui falando de doença, né? Quando, na verdade, o capítulo da Constituição que fala de saúde, o primeiro artigo é promover saúde, não é curar doença. Em nenhum momento a nossa Constituição fala em curar doença, ela só fala em promover saúde. Isso é o caput, acho que é o 225, se eu não me engano, da Constituição Federal. E a gente não tem uma política de promoção de saúde, porque as unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família tem que ter políticas de promoção de saúde. Atividade física para o idoso, para o hipertenso, para o diabético, tem que ter profissional de educação física, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter uma rede de promoção de saúde. Quanto mais promoção de saúde a gente tiver,
menos a gente vai tratar de doença. E tratar de doença, o GES tem dados disso, tratar de doença é muito mais caro do que promover saúde. Então, acho que tem que mudar um pouco a lógica também disso. Sim. Isso é uma coisa. E a outra coisa, e eu preciso dizer isso, porque, diferente dos dois, eu estou aqui na condição de pré-candidato, é que eu acho que quase todos os pré-candidatos, eles, de alguma forma, tiveram oportunidade de contribuir com a saúde pública da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Porque os principais pré-candidatos ou são deputados federais, ou são deputados estaduais, ou é o atual prefeito. Não tem ninguém que não teve mandato. Não tem ninguém que não teve chance de contribuir. Então eu quero aproveitar a oportunidade para prestar contas à cidade de Manaus. Eu era o principal adversário político do prefeito Arthur Neto. Quando a pandemia começou, eu liguei para ele: prefeito, está suspenso qualquer disputa política. Eu vou colocar recursos para a atenção básica de saúde, porque as pessoas estão morrendo. E coloquei recursos para a atenção básica de saúde. Por intermédio do meu mandato, articulei a maior doação de oxigênio que nós recebemos, que foi do governo da Venezuela. Apesar da hostilidade do governo Bolsonaro com o governo da Venezuela. Quem mandou o oxigênio para cá foi o embaixador que o Bolsonaro tinha expulsado do Brasil. Foi quem mandou a maior doação de oxigênio. Foi mais de 1 milhão de litros de álcool gel doado pela Coca-Cola. 2 milhões de máscaras doadas pelo Itaú. E eu estou aqui fazendo porque foi boas coisas que eles fizeram. Então, eu procurei contribuir, mesmo uma administração que era oposição. Porque eu nunca fui oposição à cidade de Manaus. Agora, eu sou candidato contra o prefeito Davi. Ele vai inaugurar semana que vem, agora, dia 20. Semana que vem ele vai inaugurar a Policlínica Castelo Branco, reformada com emendas do meu mandato de deputado federal. Ele vai reformar as outras 3 policlínicas com emenda do meu mandato de deputado federal. Ele reformou já 15 UBSs com emendas do meu mandato de deputado federal. Vai ser feita a nova base do SAMU com recursos do meu mandato de deputado federal. Então eu acho que as pessoas precisam colocar, quem quer cuidar de uma cidade, precisa ter coerência com isso. Ah, mas eu não gosto do prefeito Davi. Coloca o dinheiro no Ministério da Saúde. Coloca o dinheiro na Fundação SECOM. Coloca dinheiro no Franciscamente, que são órgãos com orçamento próprio, porque lá na Fundação SECOM eu não preciso botar na Secretaria de Estado da Saúde. Eu posso colocar direto na Fundação. Ah, eu não quero botar dinheiro para a Defesa Civil do prefeito. Coloca dinheiro para a Defesa Civil Nacional alocado para ser destacado em Manaus. O que não dá, porque todo mundo vai passar aqui fazendo críticas à administração. E todo mundo tem que dizer o que fez para minorar os problemas da cidade de Manaus. Eu posso criticar porque eu dei a minha parcela de contribuição, não com essa gestão, nem com a gestão do Arthur, com a cidade de Manaus. Porque se eu tinha um mandato a mim concedido pelo povo da cidade de Manaus, eu não podia negar socorro quando as pessoas estavam morrendo. Teve um monte de gente que queria se aproveitar lá da pandemia. Tem gente morrendo. Cara, tá bom, tem gente morrendo. Aí nós vamos ficar aqui dizendo que tem gente morrendo e ninguém vai fazer nada. Então estava lá, um na ciência, o outro lá dentro da unidade de saúde, você no jornalismo, e eu tinha um mandato. Eu tinha o dever de colocar esse mandato a serviço da cidade, quem quer que fosse o prefeito. É isso. Olha, já tem mais de 1 hora aqui que eu fui informada do nosso programa, que era a nossa proposta inicial. Eu não quero furar muito a agenda de vocês, que eu combinei. Só vou botar a última pergunta, que é o nosso editor do Jornal da Tarde, da Band News, que é o Maurício Max. Você tem uma pergunta, uma participação sobre essa questão da saúde. Vamos ouvir aqui a pergunta dele. Olá, pré-candidato Marcelo Ramos. A minha pergunta é sobre a estratégia a ser usada para fortalecer o atendimento descentralizado da saúde primária. Como fazer com que os médicos da família cheguem aos bairros para facilitar o acesso da população mais carente a tratamento, prevenção e promoção de saúde em Manaus? Obrigado. Obrigada, Maurício, pela pergunta. O deputado Marcelo vai responder, o pré-candidato a prefeito. Depois a gente faz uma rodada com as considerações finais. Eu devo dizer que o Maurício, ele pergunta porque ele é alguém da periferia. Ele dá muita atenção para a pauta, para as pessoas da periferia. Na verdade, a gente até falou um pouquinho disso aqui, né? Sim, verdade. Nós precisamos que o médico da estratégia de saúde da família volte a fazer visita domiciliar. A visita domiciliar hoje é feita parcialmente pelo agente comunitário de saúde. O médico da estratégia de saúde da família hoje está dentro de uma unidade básica de saúde. Primeira coisa,
você tirou toda a estrutura que é necessária para que esse médico faça visita domiciliar. Para ele fazer visita domiciliar, ele tem que ter um veículo, ele tem que ter 1, 2 agentes comunitários que vão junto com ele, e ele tem que ter mapeado quem são os doentes crônicos, os idosos e os deficientes. Então, o que nós vamos fazer? O médico da estratégia de saúde da família vai voltar a fazer visita domiciliar, priorizando aquela área de cobertura dele, o doente crônico, o idoso e o deficiente físico. Essas pessoas vão ter o atendimento. E a mulher que tem um recém-nascido, que também precisa de uma atenção especial para ela e para a criança. Se a rede de atenção básica cumprir essa função, nós vamos ter menos problemas de doentes crônicos agudizados. Nós vamos ter menos sofrimento, vamos ter menos custos com a saúde das pessoas. Então, a regra é muito clara. O médico da família vai voltar a fazer visita domiciliar. Ponto. Olha, eu vou jogar agora para as considerações finais de cada um de vocês, mas jogar também uma pincelada do que a gente mais ou menos tratou aqui também, porque tudo na região metropolitana deságua em Manaus. Todos esses temas que nós estamos tratando aqui. E uma questão específica, por exemplo, lá do Moura Tapajós, na da maternidade, que eu vi como relato, é que muitas mulheres que vêm de fora de Manaus, todo mundo de Iranduba e Manacapuru hoje nasce em Manaus. O atendimento é buscado ali por causa da ponte, facilita e tudo mais, né? Mas muitas delas não têm a mesma carteira bem preenchida de pré-natal que muitas mulheres em Manaus, em função de ter uma acessibilidade melhor essa questão. Então, assim, o problema vai desaguar aqui. Como é que se faz uma política de saúde sem que esses prefeitos possam dialogar, né? Num conselho, num coletivo maior, esses prefeitos da região metropolitana. É isso. Aí eu vou passar agora... Raj, muito obrigada, a sua disponibilidade de vir compartilhar aqui a sua experiência, colocar na pauta essa realidade dos funcionários também, porque os prefeitos têm de olhar também, né, os candidatos a prefeito têm de olhar propostas para essas pessoas. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, Rosane, eu que agradeço. Muito bem, Jessen, eu nem tenho palavras para agradecer a sua presença aqui, foi muito generosa, a gente precisa, todo mundo precisa, todos esses pré-candidatos precisam ouvir mais você, a sua qualidade técnica e a sua nenhum medo, né, de falar. Isso é muito importante, isso faz muito falta para Manaus, para o Amazonas. Muito obrigada por ter vindo. Eu queria só mais uma vez agradecer a toda a audiência da Band News Difusora, agradecer ao Raj, agradecer ao candidato Marcelo Ramos, toda a produção do programa e principalmente a população de Manaus. Ela tem que estar certa, né, de que nós temos pessoas, sim, competentes em Manaus, no Amazonas, na ciência, na política, na educação, no jornalismo. O que nós precisamos fazer, basicamente, é acreditar nessas pessoas e não em farsas, como, lamentavelmente, nós estamos cronicamente viciados na cidade de Manaus, no Amazonas, há muitos anos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e sigo à disposição aqui para tentar contribuir no que for possível. Muito obrigada. Deputado, mais uma vez, pré-candidato Marcelo Ramos, sempre disponível, sempre muito aberto ao debate. A gente ficou feliz nessa sua entrada na candidatura, porque ela animou no sentido da busca do debate, né? O senhor não foge, muito pelo contrário, mergulha, e isso acaba forçando também que os outros busquem uma qualificação para o debate. Isso é um dado a seu respeito. E obrigada por ter vindo aqui, a sua disponibilidade de tempo. Obrigado pela oportunidade, Rosiane. Eu aproveito esse comentário final para falar de duas coisas que têm relação direta com saúde. A primeira é a insegurança alimentar. Nós acabamos de ver uma declaração estúpida de um vereador que se auto-intitula professor e que é presidente da Comissão de Educação, que ignora a necessidade de que a alimentação dentro da escola ela precisa ser o mais nutritivo possível, porque isso tem relação direta com o combate à insegurança alimentar das nossas crianças, que tem decorrência uma série de doenças que vão descambar lá na unidade básica de saúde. E, por outro lado, o saneamento básico. A nossa cidade só tem 37% de cobertura de saneamento básico e ninguém sabe nem quantos desses 37% é coleta e tratamento. Tem uma parte que é só coleta. Então, ou seja, considera-se saneamento básico você pegar o esgoto e jogar no igarapé sem nenhum tratamento, o que é uma estupidez. E as metas contratuais são de 60% até 2027 e 90% até 2033. São metas muito alargadas. Essas metas precisam ser apressadas
porque saneamento básico tem relação direta com saúde pública. Então, são coisas que nós também queremos linkar nesse debate de saúde pública. Promoção de saúde, saneamento básico, insegurança, combate à insegurança alimentar e, obviamente, cobertura de 100% da rede de atenção básica, garantia de medicamento de uso contínuo, garantia de atendimento médico, exame e cirurgia de média e alta complexidade, para a gente terminar, Rosiane, resgatando e lembrando, para que a gente nunca esqueça, a história da Núbia, que vive um drama diário pela incapacidade de uma administração que gasta 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano com saúde e que não consegue entregar todo mês o medicamento do filho da Núbia, gerando todos os danos e todos os transtornos para a vida dele, para a vida da Núbia e para a família dela. Eu quero ter uma oportunidade de ajudar a Manaus e mostrar que pode ser feito diferente e que a Prefeitura pode atender de forma mais digna, com mais carinho, com mais cuidado a nossa população. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez aos três, agradeço você que acompanhou esse programa, é mais um que vai ficar disponível no YouTube da Band News Difusora. Até a próxima.